como de costume, né? A gente vai fazer o estudo antes da palestra oficial da casa sobre um capítulo do José Carlos de Luca, o Médico Jesus, tá certo? Que é um livro que a gente vem seguindo aí, estudando toda segunda, né? Os puxões de orelha que ele vem nos dando. Espero que esses puxões sirvam para alguma coisa, né? Para mim tem ajudado bastante. Mas sempre é uma nova lição, né? A gente vai aprendendo. E hoje é algo bem interessante, mensageira da vida. Ele vai falar aqui sobre o medo. Quem tem medo? Eu tenho. Quem que não tem medo? Quem tem medo de morrer? Eu tenho. É até incrível, né? Eu falar isso para vocês, né? A gente tá aqui, mas brincadeira. Tudo na vida tem o seu momento, tem a sua hora e a gente vai se acostumando, né? Assim como a gente aprende como hoje a gente teve vários amigos aqui que tiveram tiveram pessoas, né? Pessoas que desencarnaram na família e a gente vai aprendendo com isso. A gente não pode sofrer, né? Nós temos que entender que é uma passagem e que quem fica tem uma grande responsabilidade de orar e com os bons pensamentos, né? Pelo menos isso eu tenho bem gravado na minha cabeça aqui, minha mente. Espero que a gente aos pouquinhos vai mudando, né? A sintonia vai aceitando melhor quando um dos nossos parentes volta para o mundo espiritual. Que, a bem da verdade, acho que todos sabem, né? Nós nos despedimos lá para vir para cá. É o contrário. É que nós não lembramos disso, mas é o inverso que a gente faz. E quando a gente está lá, você sabe que é mais complicado, porque a gente lá sabe o que nós vamos ter que fazer aqui na Terra. E aí vem o temor. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir fazer tudo que eu estou planejando para mim? Agora, na nossa volta, né? A gente não sabe nada. A gente esquece tudo. Mas o medo, que vai dizer aqui esse tema de hoje, é um tema interessante, porque quando nós ficamos com medo, inclusive no caso da doença, é onde nós agravamos mais ainda o problema da gente. O medo nos joga para uma seara de até da morte. Ele vai falar, mas a gente não pode, né, ter esse medo, porque se eu tiver esse medo de morrer, provavelmente eu vou estar, né, abrindo as portas para a morte para eu ir embora. E não é isso que a gente quer ficar aqui o maior tempo possível, aprendendo, evoluindo na carne. Se tiver que voltar, todos vamos voltar. Alguém conhece que ficou aqui para a vida eterna aqui embaixo? Eu não conheço. E nem quero também. Já pensou ficar com 200 anos aí? Pelo amor de Deus, né? Eu quero um corpo novo. Não é bom ter um corpo novo, pequenininho, tudo novinho lá. Eu quero ficar com um corpo velho? Eu não. Eu quero ficar renovado, né? Não é bom? 200 anos. Nossa! Mas, enfim. Vamos ver o que diz aqui essa mensageira da vida, né? O medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo-o por somatização a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapeuta. Quem nos disse isso foi Joana de Ângelis. O medo é um fator prejudicial ao nosso equilíbrio psíquico, em nada cooperando para a recuperação da saúde, quando não agravando as enfermidades. Então, nós temos assim, aqui está se referindo ao medo da doença, mas a gente tem outros medos de avançar às vezes na vida, a gente se restringe muito, até para mudar de emprego, o medo nos prejudica, né? Eu vou mudar de emprego, vou tomar uma decisão, vou mudanças, e a gente acaba, pelo medo, deixando de fazer uma série de coisas. E aí depois, quando a gente chega no momento mais maduro da vida, fala, poxa vida, podia ter feito e não fiz. Então, não vamos ter medo de nada, nem da doença, porque ela, quando surge, nos ensina a superar. Porque se não houvesse doença, a gente não saberia como é que é. Então, ela nos
Apesar, isso é uma questão do nosso planeta. A gente vem aprendendo que futuramente nós vamos estar num planeta melhor. Mas no nosso planeta de provas e expiações, a doença nos ensina a dar valor quando estamos bem. Precisamos adoecer para tornar ao equilíbrio e valorizar a saúde e a própria existência. As enfermidades são mensageiras da vida a serviço da própria vida. Têm a missão de restaurar nosso equilíbrio para evitar exatamente a morte, o equilíbrio. Se você não adoecer, jamais perceberia os próprios desequilíbrios e não teria meios de corrigi-los. Né? Foi mais ou menos isso que eu disse. Mas essa questão do medo é algo que a gente precisa trabalhar melhor. A gente precisa, nos momentos difíceis, momentos quando a gente se acha com aquele temor, com medo, vamos lembrar disso aqui. Quem sabe nos ajude a sair e não darmos mais ainda corda, né, para a pessoa se enforcar lá, né, ou se jogar lá. A enfermidade não é dama de companhia da morte. Por favor, rejeite logo essa ideia na sua mente. Se você cultivar o medo de morrer por conta de suas doenças, correrá sério risco de agravá-las, tornando muito difícil qualquer medida de cura em seu benefício. E é um fato verdadeiro. Se nós, no estado doentio, nós nos tornarmos chatos, tornarmos pessoas que não vai acreditar numa melhora, o que vai acontecer com a gente? A gente vai piorar. A gente vai pôr mais lenha na fogueira. Então nós temos que reverter esse quadro, acreditar e mudar. Porque senão a gente antecipa a nossa ida lá para o mundo espiritual. É claro que um dia veremos de deixar este planeta. A experiência física é transitória. Olha aquele que a experiência física, ela é transitória. Ela não é permanente. Ainda bem, né? Que a gente vai renovando. E quanto mais nós renovamos, menos problemas físicos nós vamos tendo. Olha que interessante. Por quê? A gente vai expurgando a cada reencarnação as doenças que a gente vai acumulando. Então, nós vamos melhorando a nossa condição física. A ciência melhora a condição farmacêutica, a questão dos medicamentos. Antigamente, a vida do homem era de 35, 40 anos, na época de Jesus. Hoje, já temos aí a idade média de vida está em torno de 75 a 80 anos. Por quê? A medicina também nos ajudou. E psicologicamente, nós também estamos nos ajudando. Salvo aqueles que não querem, que se colocam numa forma negativa. Aí nem Jesus, se quiser, muda aquele quadro de doença. Nós temos que nos aceitar, nós temos que respeitar, nós temos que modificar o processo no momento quando estamos doentios. Vou melhorar, vou tomar os medicamentos, vou conseguir sair dessa situação, vou alcançar a minha melhora e vou sair daqui desse estado que eu estou. É isso. Se caso não for possível, é porque alguém lá em cima já tem nos determinado o dia, a hora que nós vamos ter que voltar. Aí não tem jeito. E mesmo assim, então, mesmo assim, quando a gente tem algum merecimento ou é preciso você ficar um pouquinho mais, muitas vezes a gente já viu tantas pessoas que ficaram. Estavam com já estava com o pé lá no outro lado e continuou. E ficou por mais 1 ano, 2 anos. Eu lembro de uma passagem que a gente foi fazer. Tinha um amigo que estava com a mãe assim, já estava o padre, eu fui fazer um reiki na mãe da pessoa, né? E aí o padre estava lá fazendo a extremoção. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Eu vou. Mas às vezes o que é por Deus, né? E a gente teve ali uma percepção no momento de dizer, eu falei, olha, acho que não é o momento da sua mãe partir, não. Não, ela vai ficar com vocês aí por mais um período, e dito e feito. Ela ficou, depois, né, da melhora e tal, ela ficou por mais 1 ano. Aí veio e falou assim, por que esse 1 ano? Porque precisava.
Eu que fiz isso? De jeito algum. Não sou ninguém, não sou isso não. Mas a gente fez o quê? A gente melhorou o quadro dos órgãos, né? Quem conhece Reiki sabe, a gente mexe com a parte, né, do corpo. E se há uma possibilidade de cura, a espiritualidade, os mentores vão lá e ajudam a gente. Mas quando não tem jeito, não tem. Pode ser o maior curandeiro aí, não vai conseguir nada. Então a gente precisa, né? É a fé da pessoa, gente. No momento que a gente está ali, percebe, e a pessoa tem fé que vai se curar, ela entende isso, ela se cura, ela dá uma segunda oportunidade. Não morreremos, na verdade, apenas mudaremos de endereço. Vamos para uma das moradas existentes na casa do Pai, como esclareceu Jesus. Na casa do meu Pai existem várias moradas, e é aonde nós vamos, dependendo de cada um, da sua evolução espiritual. Provavelmente ainda nós vamos retornar para este planeta. Essa morada ainda nos pertence por um bom período. Mas, quando nós conseguirmos alcançar um momento mais elevado, talvez a gente conheça outros planetas, onde esse tipo de problema de doença já não é mais tão complicada, não é mais tão pesada para nós. Não podemos, no entanto, associar doença com morte. Não façam isso. Pois, se agirmos assim, estaremos dificultando qualquer chance de restauração de nossas forças, das nossas forças. Inúmeras pessoas que há anos se tratavam de doença tidas como incuráveis vieram a desencarnar por motivos outros, como uma queda em plena porta de casa, um acidente automobilístico, uma bala perdida. Pô, a pessoa estava ali, né, com um problema grave. Ela viu se tratando, aí não morreu daquilo, morreu de outra coisa. A gente sempre tem muitos exemplos disso nas nossas famílias, já aconteceu com muitas pessoas conhecidas, né? Que realmente a pessoa está ali moribunda, vai estar com um problema grave e depois não passa se tratando, vai e morre por outro problema. Mas o que aconteceu? É a necessidade de nós experimentarmos aquele período com aquela determinada situação. Porque, como a gente já vem aprendendo, a doença nos lapida, as dificuldades nos lapida, não para o corpo físico, mas sim para o corpo espiritual. Então, toda doença que nós tenhamos, ela está lapidando, nós estamos lapidando o espírito, estamos purgando aqueles problemas que a gente vai tendo. Então, na próxima encarnação, a gente vem com menos carga de dívida com o nosso próprio corpo. Cada vez. Agora, temos N situações, tem espíritos que vão e voltam e vem pior ainda, porque ou se suicidam, ou morrem, ou tem outros detalhes que aí complica mais ainda a vida. E muitas pessoas acham que tirando a vida, acabam os problemas. E não é isso. É pior. Né? Como nós aprendemos, nós não temos o direito de tirar a nossa vida. Né? Quem só tem é quem nos criou. Se cultivar o medo, tenha certeza de que você poderá antecipar seu regresso ao mundo espiritual. E isso não é boa notícia, pois tanto lá como cá, ninguém aprecia receber visitas antes da hora marcada. Por isso, combata o medo com as armas da coragem e da fé. Narra o Evangelho que Jesus andou sobre as águas do mar. Pedro, seu discípulo, que presenciava a cena, tocado de admiração, também desejou fazer o mesmo. Jesus o convida para também andar sobre as águas. Pedro tenta, desce do barco e dá alguns passos ao encontro do Mestre. Mas, quando veio o vento forte, Pedro teve medo e começou a afundar. E Jesus o salva, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidastes? Fé. Fé. Não precisa falar nada, né? A doença pode ser o vento forte que hoje balança a sua vida.
e faz nascer o medo, a dúvida e o temor. O medo faz com que você afunde nas águas das provações. Porém, a fé, a certeza na vitória, a crença na cura, fará com que você ande seguro sobre as águas das dificuldades. Jamais pense que a enfermidade seja a porta-voz da morte. Isso é importante. Jamais pense que a enfermidade seja a porta-voz da morte. Retire com firmeza essa ideia da mente, como quem não admite comida envenenada em seu prato. A doença tem por objetivo trazê-lo de volta ao equilíbrio. A doença tem por objetivo nos trazer, quando estamos lá, ao equilíbrio. E, a menos que você não queira se desapegar dos seus desequilíbrios, a cura é perfeitamente possível em qualquer tipo de doença. Olha que legal. A cura, ela é perfeitamente possível em qualquer tipo de doença. Então, nós não podemos jamais desistir de nós mesmos, porque nós não temos o dia, a hora que nós vamos, né? Nós antecipamos muitas vezes a nossa passagem devido a outras questões, né? Às vezes eu judio demais do meu corpo, às vezes com droga, cigarro, bebida e outras coisas mais que a gente faz. Então, eu estou prejudicando o meu corpo físico. Outro dia eu vi, até comentei isso, eu vi uma espírita dizendo que ninguém morre na véspera. Eu discordo, porque no nosso evangelho, os estudos evangélicos, mostra que isso que eu estou falando para vocês, né? Que nós temos um período aqui na Terra. Olha, eu vou passar num período na Terra de 70 anos, tá certo? Eu venho mais ou menos com essa programação, mas para eu alcançar esses 70 anos, eu preciso estar sempre fazendo o melhor, né? Para o meu corpo, cuidando da saúde do meu corpo físico. Se eu não cuidar do meu corpo físico, eu estar toda hora fazendo loucuras com o meu corpo, o que eu estou fazendo? Antecipando a minha morte. Então eu estou sendo um suicida inconsciente, que nós já aprendemos sobre isso. O suicida inconsciente é aquele que quer morrer, que fica fazendo coisas assim, desafiando a morte muitas vezes. Muitos desses são considerados suicidas, né, que acham que não vai acontecer nada com eles. Então a morte, nós, dependendo do que nós fazemos, nós antecipamos muitas vezes a nossa morte. E aí vamos passar um período lá no vale ali, até nós nos ajustarmos o período que nós temos que realmente nos despertar. A doença pode ser um vento forte que hoje balança a sua vida e faz nascer o medo, a dúvida, o temor. O medo faz com que você afunde nas águas das provações. Porém, a fé, a certeza na vitória, a crença na cura, fará com que você ande seguro sobre as águas das dificuldades. Eu repeti, porque achei isso aqui também super legal. Jamais pense que a enfermidade seja a porta-voz da morte. Retire com firmeza essa ideia da mente, como quem não admite comida envenenada no seu prato. A doença tem por objetivo trazê-lo de volta ao equilíbrio, e a menos que você não queira se desapegar dos seus desequilíbrios, a cura é perfeitamente possível em qualquer tipo de enfermidade. Não existe no dicionário de Deus a palavra incurável. Que nós possamos, né, meditar. E, assim, a gente sempre sugere um livrinho desse na cabeceira da nossa cama, é sempre importante, porque nos acalenta, nos traz palavras onde a gente precisa muitas vezes ouvir ou ler ou aprender nos momentos difíceis. Porque o que a gente percebe? Quando eu estou numa situação difícil, é que eu deixo de fazer algo por mim mesmo. Quer ver uma coisa? No Evangelho no Lar. Quantas pessoas... Você está fazendo o Evangelho? Ah, não fiz. Mas por que você não fez o Evangelho no Lar? Não, porque eu estava numa situação difícil. É o contrário. A gente tem que, quando está numa situação difícil, pedir ajuda.
pedir a Deus, vamos lá, vou tentar recuperar. Quando eu estou doente, o que eu faço? Eu vou me entregar à doença? Como muitos fazem. Não, eu vou buscar, eu vou me recuperar. Então, a nossa fé, algo que nós acreditamos, né? E a gente, como kardecista, nós temos e sabemos que tudo é possível por Deus. Tudo. Não existe, como ele disse aqui, não existe a palavra incurável no dicionário de Deus. Quantas pessoas saíram de um momento difícil e continuaram aí? E quantas pessoas tropeçam na guia da rua, bate a cabeça e bumba, vai embora. Ou cai alguma coisa do céu e morre. Então, nós vivemos aqui na Terra momentos assim, a gente, já dizia meu avô, para morrer basta estar vivo. Ele falava isso, né? A gente não sabe o nosso dia, mas aquilo que a gente vem aprendendo diariamente nos nossos dias aí de aprendizado. Vamos viver hoje, aprender a viver hoje, não vamos viver para amanhã e nem do ontem. Vamos fazer o nosso melhor hoje. Que amanhã, o que nós vamos ter? O resultado do hoje. Não é? Se hoje eu fizer a minha parte, fizer bem, amanhã eu já no travesseiro eu já vou dormir melhor. Puxa vida, cumpri o que eu tinha que fazer e já levanto uma outra condição. Então, e essa fé que a gente tem que acreditar, tem que despertar. E o kardecismo nos mostra esse caminho. Não é uma fé que nós temos aí de uma fé falsa, é uma fé real. Qual é a nossa realidade? Qual é aquilo que nós acreditamos? O nosso positivismo, a nossa, né, o que Kardec sempre coloca para nós, o nosso, né, os bons pensamentos, não relaxar nos momentos difíceis, acreditar, ter fé. A morte, e se acontecer, é passageira. Estamos num mundo aqui transitório. Estamos de passagem apenas. Aprendendo a evoluir. Aprendendo com a nossa moral. Né? Quando a gente trata nas nossas reuniões aqui, a gente tem a palestra, o que está fazendo, o que nós estamos aprendendo dentro de uma casa espírita? A reforma íntima. Para nós nos melhorarmos intimamente. Saber tratar com outras pessoas, não criticar as outras pessoas, não falar mal das outras pessoas, se colocar no lugar de outras pessoas, é tudo que a gente vem aprendendo. Por quê? A gente sabe que quanto mais coisas boas eu fizer, melhor eu vou conseguindo me colocar. Não é porque eu vou rezar 10 Ave Maria, 3 Pai Nossos, não. A gente não constrói e não faz a nossa vida em alguns segundos. Eu cometo um monte de erro. Aí chega na hora, olha, vai o padre né, fala, tá bom, você vai para o céu. Será que é isso? Não é. Então nós despertamos, felizmente, desde Kardec para cá, há mais de 200 anos, nós despertamos em sabedoria. Nós entendemos o que significa a vida após a morte. Nós entendemos o que é retornar para a reencarnação. Porque ninguém vai deixar, né? Deus não é aquele Deus punitivo que fala, ou você vai para o céu ou vai para a terra. O que foi para o céu, beleza. E quem foi lá que cometeu, ou xingou a mãe, vai lá para o inferno. Eu xinguei minha mãe, vou para o inferno. Né? Uma forma bem esdrúxula de dizer. E aí, mas eu não tenho perdão? Eu não posso me redimir daquilo que eu fiz? Ou até mesmo quem cometeu um ato de tirar a vida de alguém, Deus pune? Não. Dá o que para ele? A oportunidade de retornar. E vai aprender. Então que a gente consiga, né, entender todos esses passos, todos esses detalhes da nossa vida, para que a gente possa viver melhor, aceitar melhor os desencarnes, entender melhor tudo aquilo que acontece conosco aqui e lá do outro lado. Um beijo no coração de todos vocês. Na próxima leitura será Dieta Mental. Que nome é o livro? Hã? O senhor não falou o nome do livro para a gente comprar. Esse aqui é o de sempre. É o Médico Jesus. A senhora chegou atrasada. Mas o nome eu não sabia. Ah, a senhora veio depois, mas eu falei sim. Pode.